Bom dia, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus. E o tema de hoje é justificação pela fé. Está em Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos ler? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o verso 2, vamos ler o verso 2 para complementar. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Amém. Justificados, pois, pela fé. Tem gente que pega esse verso e isola. E fala que a justificação pela fé começou lá no Novo Testamento, após ali o sacrifício de Cristo e tal, e segue este pensamento. E baseado nisso, tem muitas religiões fundadas em cima desse texto, fora do contexto. E o que dizer, então, de pessoas como, vamos lá do começo, Abel. A Bíblia diz que Abel ele foi justificado pela escolha que fez. Deus pediu um sacrifício e ele foi e fez o sacrifício. Qual era o sacrifício? Era imolar o cordeiro. O cordeiro era símbolo de Jesus Cristo desde o princípio. E ele fez. E isso foi aceito por Deus. Observe bem que o irmão foi o contrário. Sabia do sacrifício, mas como ele trabalhava com... Ele era agricultor, então ele disse, eu vou levar umas frutas, eu vou levar o melhor da terra. Nem sempre o melhor nosso é o melhor para Deus. Ponha isso na sua cabeça. A fé e a ação, a fé e as obras andam juntos. Tá? Esse é o intuito de nós falarmos. O que dizer de Moisés também? Tinha tudo para rejeitar a palavra de Deus. Olha, eu nasci, houve aquela confusão, me levaram, botaram no cesto e tal, me mandaram para cá. Agora eu tenho de tudo, eu sou abastado aqui, tenho o que comer, o que beber, o que eu quiser está aos meus pés, sou um príncipe do Egito. E se agarrar nisso e pronto. Mas não, ele confiando nos ensinos que lhe foi passado, porque a babá que cuidou dele era a sua própria mãe, lhe ensinou nos princípios, falou desse Deus verdadeiro e do propósito de Deus para a sua vida, então ele decidiu abandonar a regalia do Egito e viver como um escravo, mas no meio do seu povo e procurar fazer a vontade de Deus. Está vendo que não é só no Novo Testamento? Está vendo que a ligação da justificação pela fé é um ato de toda a palavra de Deus e desde o princípio, desde que o mundo é mundo. Certo? Falar mais de quem? De Abraão, que nós já falamos, né? De Raabe, que era uma prostituta, nós já falamos na semana passada, mas a atitude de ela esconder os espias e depois dizer assim, eu quero ir, eu quero fazer parte de vocês. Né? E esperou, ouviu os conselhos e a atitude dela, a fé, unido com as suas obras, tornou possível o seu nome estar escrito hoje no livro da vida. E agora fala sobre a justificação pela fé. Nos tornamos justos diante de Deus, ou seja, justos, separados, né, por Deus para um propósito, para servir a Deus, né, com as atitudes. Às vezes dizemos que temos fé, nos agarramos em qualquer coisa, menos ao plano de Deus. Certo? Homens e mulheres que estão escritos hoje lá no livro de Hebreus, né, digamos ali, tem uma relação dos nomes de homens de fé, que homens que enfrentaram dificuldades, passaram por problemas, entregaram a vida de Deus, não estão separados da sua fé, nunca esteve separado de suas obras. Certo? Isto é impossível. Saibam disso. Que Deus possa alimentar a cada um de nós, que possamos ser justificados, pois mediante a fé, para termos paz com Deus. Isso só é possível por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Né? E ele finda o verso de Romanos dizendo assim, e não somente isto, mas também nos gloriemos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, verso 1 a 4.
As 5, aliás. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus possa nos justificar por intermédio da fé. Amém.